Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vai dando início a mais esse bate-papo breve, né, para poder respeitar aí a rotina materna, mas que a gente se dê esse carinho, né, um pequeno momento para que a gente possa dialogar sobre as nossas experiências, para que a gente possa estar juntas aí trocando, crescendo. É muito importante que no meio desse turbilhão que a gente vive, que a gente se priorize, que a gente dê um momento de pausa, um momento de respiro para poder trazer essas questões da maternidade para trocar e para crescer juntas. Né? Quero agradecer a cada um que está dispondo desse tempinho. Né? Eu sei o quanto é difícil nessa rotina a gente abrir mão de algumas coisas, mas é muito importante que a gente faça essa opção por crescer, por se conhecer, por olhar as nossas práticas, né, com os nossos bebês, para que a gente possa o tempo todo ir trilhando esse terreno de maternar, né, e se transformando para deixar melhores exemplos para as nossas crianças. Bom, o tema de hoje é sobre a ambientação, né? Eu, o outro, esse bebê que chega, né? E o mundo que se apresenta. E por que eu escolhi falar a palavra ambientação e não a palavra adaptação? Porque dentro da literatura, a palavra adaptação, ela traz uma conotação de que aquele que chega ao mundo, ele simplesmente se molda ao que já existe, né? Então, se a gente for pensar isso numa perspectiva do bebê, é algo extremamente agressivo, é como se ele chega numa família e nada vai mudar, ele tem que se adequar ao que está posto. E a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que o tempo, na verdade, as relações se dão no tempo e que a gente precisa, então, cuidar de todo esse espaço em que as relações vão ocorrer. Todos saem transformados quando a gente se dispõe a relacionar um com o outro, né? Então, a mesma coisa acontece com a experiência da maternidade. E aí, já vou deixando uma perguntinha para vocês irem pensando um pouco, comentando, que é a seguinte, né? Se vocês vivenciaram alguma dificuldade nessa relação ao receberem o seu bebê. Porque, na verdade, a gente faz parte de uma consciência, né? Existe um olhar de que toda mulher nasceu para ser mãe. Um mito, né? O mito do amor materno, de que todo mundo vai amar o seu bebê no primeiro olhar, né? De que todas as mulheres, na verdade, vão conseguir viver esse amor que a mídia, a gente falou ontem, né? É muito responsável por semear isso na gente, né? De que é um amor incondicional, de que basta parir e a mulher se transforma em mãe. E isso é algo que a gente precisa refletir muito, né? Porque a gente fica buscando atender a essas expectativas sociais, sendo que, na verdade, qualquer relação precisa de tempo para que esse vínculo se estabeleça, né? Não vou dizer que é impossível você amar o seu bebê no momento em que ele nasce. Algo se transforma dentro de você, existe uma responsabilidade que você assume diante daquela vida, né? Gestar e ter um bebê nos braços é algo extremamente divino e maravilhoso. Mas a gente não pode ficar se enganando de que, na verdade, todo mundo vai ter um amor incondicional no primeiro olhar, né? É algo muito imaturo, é fruto realmente de todas essas cenas de filme que a gente acredita no amor à primeira vista, e a mãe, então, ela vai se doar e vai construir uma relação com o bebê a partir do primeiro olhar. Né? A gente tem que, na verdade, fortalecer esses vínculos que estão sendo tecidos. Então, todos nós vamos nos modificando e a gente precisa parar um pouquinho para não deixar descer essa culpa, sabe? Se eu ainda estou vivendo esse processo de aprendizagem, né? Eu digo que cada uma das crianças, à medida que vão crescendo, né? Eu as amo, talvez no mesmo grau, mas por motivos diferentes,
né? À medida em que eles vão crescendo, são outras coisas que nos chamam a atenção, são outras gracinhas, né? São outras possibilidades de conversa, né? Isso é um caminho percorrido no amor de amadurecimento. A gente não deixa de amar, né? Mas a gente vai amando diferente. E é importante a gente poder olhar para isso, para que a gente saia da imagem, né, doriana de ser, que a gente conversou bastante ontem. E aí quem não assistiu, eu convido para assistir, que tá lá então agora o IGTV salvo, porque a gente diminui essa culpa e essas expectativas. E aí eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre então se eu estou nesse momento recebendo uma nova vida. Se a gente está junto nessa reflexão de que eu não quero que o meu bebê se adapte ao mundo que já existe. Eu quero que ele se ambiente, ou seja, eu estou disposta a entender que tanto ele quanto eu, quanto o espaço em que a gente mora, vai se modificar nessa relação, né? Que a chegada de uma criança me modifica. Então, eu vou pensar com muita cautela tudo aquilo que ele está trazendo, né? Como que era esse espaço intrauterino, né? Que sons ele ouvia? Ele ouvia as batidas do nosso coração, ele ouvia um barulho, né, do líquido que ele estava ali dentro, ele ouvia os ruídos externos também, mas com distanciamento, né, com as paredes todas do corpo, então não tão altos quanto a música que a gente ouve. E é importante então a gente pensar em tudo isso, por quê? Porque quando ele chega ao mundo cheio de excessos, né? E o quanto que a gente precisa cuidar. Muitas vezes a gente vai, né, ter essa criança num hospital, que tem esse excesso de iluminação, que são coisas que fogem ao nosso controle, e não estou aqui para, na verdade, dizer que é um único caminho de você parir o seu bebê. Mas o que é mais importante é a gente poder pensar, tá, agora que eu estou indo para minha casa, que nós vamos construir essa relação de afeto, de que forma que eu quero que ele entre nesse mundo, que é o nosso lar, né? Essas 4 paredes onde a gente vai viver essa constituição de vínculos. Então, a gente precisa refletir sobre esses excessos de iluminação, sobre o excesso de som, né? O espaço precisa ser modificado, precisa ser acolhedor. Nesse momento, a criança é a prioridade. A gente não pode ver a nossa vida como sempre foi. Eu tô acostumada a escutar o som no último volume e ele vai ter que se acostumar. Se a gente está falando de uma educação respeitosa, então a gente tem que colocar essa criança como foco, introduzi-la, né, devagar a esse mundo, né, para que cada mudança que chegue para ela dê um desejo, né, que ela possa despertar para essa vida, e não que sejam situações traumáticas em que ela na verdade se sinta agredida, que ela perca esse gosto e essa paixão por viver. Nós somos os mediadores do mundo para essas crianças, então se a gente apresenta cada situação com cautela e com respeito, ela vai ir de maneira ávida para conhecer o mundo, porque ela se sentiu respeitada nesses pequenos detalhes. Então é que vocês socializem com o maior número de mães, de gestantes, para que a gente possa pensar, né, em que mundinho que a gente está apresentando para esses bebês, né, para que a gente preze pelo espaço físico em que essa criança está inserida, pelo quartinho do bebê, né? Que essa luz vá sendo apresentada gradativamente, que a gente não coloque excessos de coisas no momento em que ele não precisa, né? É um momento realmente de ninho, de aconchego, onde quem está chegando está acostumado com o colo, está acostumado com as batidas do coração e precisa ficar nesse ninho por um tempo, né? Precisa sentir confiante para poder ir despertando para esse mundo de forma devagar, né? Ai, que legal! Beijo para todas vocês que estão entrando. Difícil, né, Gabi, não ter previsão e controle exatamente dessas mudanças, porque tudo vai acontecendo e a gente tem uma mania de querer ter previsão e ter controle sobre tudo. Então, a maternidade é a experiência do não ter controle, né? É a gente entender que existe algo nas mãos que vai
despertar em nós a vontade de sermos melhores, mas ao mesmo tempo é um terreno totalmente incerto. Totalmente incerto. E o que eu gostaria de deixar aqui é que, assim, tudo o que a gente vai apresentar, tudo que é novo, né, precisa desse olhar respeitoso e que a gente não tenha vergonha de recuar, sabe? Se percebeu que deu uma exagerada nesse excesso de estímulos, recua, não tem problema. Para que a gente vai insistir em algo que está sendo invasivo, né? Não tem problema nenhum dar um passo para trás. Como a gente falou ontem, a gente precisa mostrar essa vulnerabilidade, né? Então, recuar é isso, é dizer, puxa, aquela eu não fiz, acho que eu exagerei uma expectativa e não foi legal. E nesse início da vida, a observação é a nossa melhor aliada, né? Porque a gente vai percebendo as reações da criança para cada coisa que a gente está propondo. Você colocou uma música no quarto, a criança ficou mais irritada, recua, né? Em outro momento, coloca de novo e vê se era realmente a música que o deixou irritado, se não era uma cólica, se não era uma fome, se não era a fralda, né? A gente vai vivendo de teste, de experiência, né? É estar entregue para descobrir, né? Para ser cientista do próprio filho, né? Então, assim, cada um vai reagir de uma forma, não quer dizer que porque com um filho você conseguiu apresentar as músicas de um jeito, que com o outro vai ser igual. Não tem nenhum manual, nenhum. Cada um é único, exatamente. E assim, a gente tem que entender que quando a gente vai fazendo cada situação dessas, né, bem gradativo e bem respeitoso, essa criança vai partindo daquilo que está confortável para dar um novo salto, né? Então, se nós somos esses mediadores, é importante o quê? Que a gente faça bem feito, que a gente dê uma segurança para essa criança, porque aí ela se sente forte e competente para ir além. É tudo tão interligado, assim, é tão bonito de ver, porque assim, o bebê começa, né, pequenininho ali, deitadinho e frágil, né? E à medida em que ele vai começando a experimentar, virar a cabecinha para um lado, né? Aí ele vai e começa a virar para o outro e vai descobrindo. Aí ele descobre a mãozinha, ele vai dando passos além. Agora, se você pega e ele tá nesse momento ainda muito singelo, né? Que não é de grandes movimentos, de grandes brincadeiras, e você deposita sobre ele um excesso de expectativas e enche ele de mobile, de brinquedo, de coisas para ele prestar atenção, que momento que ele vai ter para prestar atenção nele mesmo? Né? Descobrir que a mãozinha dele tá ali do lado, né? Que ele já consegue virar a cabeça de um lado para o outro, né? Tenho buscado muito fazer esse diálogo do quanto que a gente precisa olhar para o que o bebê sabe e não para aquilo que ele não sabe, né? Porque a gente fica o tempo todo colocando essas crianças dentro daquelas tabelas que vem na carteirinha de vacinação. Deixa eu ver se sentou com X meses, deixa eu ver se engatinhou com não sei quanto, se já faz isso, se caminha assim, se caminha assado, e não deixa ser ele, né, quem ele veio para ser. A gente deposita desde pequenininho essas expectativas e essas medidas são muito prisões para as crianças, né? Elas não são alargadas, por mais que haja, né, um estudo que chegou até essas medidas. Esses estudos, né, eles são muito rígidos, eles não olham nem para quem foi um pouquinho antes, nem para quem foi um pouquinho depois. É como se, na verdade, todo mundo tivesse que entrar no mesmo pacote. E aí, desde pequeno, a gente vai jogando para a criança que ela tem que cumprir metas, né? Quando é o momento, na verdade, em que ela está se abrindo para o mundo, onde ela ficou ali, né, 9 meses, num espaço em que ela foi aprendendo a se sentir confortável, a desenvolver uma confiança, está vindo para um mundo totalmente novo, e as pessoas que a recebem muitas vezes não têm esse preparo, né, não tiveram esse olhar e vão colocando mais e mais expectativas sobre ela. Então ela tem que cada dia indo além, se superando, né? A gente perde um pouco esse olhar de contemplação, né? Então, meu convite hoje é que a gente realmente se coloque nesse lugar de contemplar o nosso bebê,
de olhar aquilo que ele já sabe, né? E não ficar enfatizando aquilo que ele ainda tem que. Ele não tem que nada, ele tem que viver a infância dele, né? E a gente diminuir as nossas expectativas, a gente apresentar esse mundo, vibrar com essas conquistas para que ele se sinta seguro e aí ele arrisque um passo a mais, né? Nós somos esses mediadores, o nosso olhar sobre as ações deles vão fazer com que eles se sintam fortes e confiantes. Então, a cada dia aí dessas doses homeopáticas de conversa, a ideia é que realmente a gente possa ir reconhecendo a potência, a competência das nossas crianças. Amanhã a gente vai estar falando um pouco sobre isso, sobre os excessos de estímulo, de expectativas que a gente coloca e o quanto que isso, né, impede o desenvolvimento saudável das crianças. Então a gente vai entrar um pouco mais, vou estar falando um pouquinho mais baseada na abordagem Pickler, que é a abordagem que eu tenho estudado aí, né, principalmente desde 2017, e nesse ano de 2020, assim, eu acabei de ler os livros todos que tinham já publicados da abordagem, alguns artigos em espanhol, algumas coisas para que a gente possa realmente olhar esse tesouro que está nas nossas mãos com medidas mais ligadas e tanta aração, porque isso tem sido a nossa sociedade, né? A sociedade tem vivido de muita pressão, de muita comparação de uma criança com a outra, né? Eu entrei na internet outro dia para procurar, eu queria um videozinho curtinho de uma criança tombando quando começa a aprender a sentar. Procurar isso na internet, eu achei assim, vídeos como ensinar seu bebê com 4 meses a sentar e com milhares de visualizações, assim, 250 mil visualizações. Então, assim, as pessoas, por não saberem, acabam indo procurar conhecimento que prejudica o bebê, né? Que não permite ela olhar aquela criança como única, que não permite, na verdade, que ela possa desfrutar essa infância sem pressão, né? E ser aquilo que ela veio para ser. Então, a ideia desse bate-papo era isso hoje, que a gente possa ser bons mediadores, né? Que a gente possa apresentar um mundo bom para essas crianças, para que eles possam se encantar, né? Nós estamos apresentando o mundo, nós vamos apresentar as coisas gradativamente, né? Então, se a gente apresenta isso com afeto e com respeito, essa criança vai para o mundo e deslancha. Essa criança vai ter paixão por aprender, essa criança vai querer descobrir, vai querer fuçar, vai olhar a natureza, né, com amor. Por quê? Porque os adultos mediadores apresentaram a natureza para ela com amor, né? Vai olhar para as pessoas e enxergar nessas pessoas, né, a confiança, a afetividade. Por quê? Porque aqueles que fizeram o caminho com ela apresentaram essa margem de adulto, né? Esse papel de adulto para elas. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade com muita força, né? O mundo que elas vão enxergar é o mundo que a gente vai apresentar. Se eu apresentar um mundo cheio de não, cheio de limite, cheio de expectativa, é isso que ela vai enxergar lá fora. Exatamente. A gente tem pressa, né, Gabi? E deixa de curtir. Eu acho que esse foi, na verdade, o grande chamado, assim, para mim, nesse momento de pandemia, sabe? Foi entrando em contato com esses textos e que realmente, assim, me deram uma reviravolta de falar assim, ok, você foi a mãe possível para suas crianças, né? Fez o que estava no seu alcance, mas espalha essa semente, né? Para que as pessoas possam fazer diferentes, para que elas possam refletir sobre as suas ações e para que esses bebês possam ser recebidos, na verdade, com não é carinho, na verdade, mas é com zelo, né? Com, na verdade, adultos que procurem enxergar essa singularidade, que a gente possa enxergar que cada um é um tesouro único, né? E que tá tudo bem não corresponder exatamente aos tempos, e que se eu não consigo tal coisa, eu consigo outra, porque é isso que nos torna humanos, é isso que nos engrandece, a gente poder estar no meio das diferenças, né? Eu não tenho habilidade de cantar, mas eu tenho habilidade de desenhar, eu tenho habilidade de me comunicar, eu tenho habilidade de costurar, e assim
né, a gente pode diminuir essas expectativas e deixar que eles brilhem essa luz que eles têm dentro deles. Gente, é isso. Era uma breve palavrinha. A gente segue nessa proposta de não atrapalhar a rotina de vocês, de que cada uma possa dar conta dos seus afazeres, mas que a gente tenha esse momentinho, né? Esse momento que a gente meio egoísta, mas porque é necessário a gente dar uma pausa, dar um respiro, né? Ter esse momento para falar de nós mesmos, para refletir sobre as nossas ações, né? Para poder se sentir caminhando junto com outras pessoas. Então, Amália, obrigada, querida. Um beijo muito grande aí. Agradeço por vocês terem me acompanhado. Se essa conversa fez sentido para vocês, compartilhem aí com outras mamães, porque a ideia é essa, né? É que de pouquinho em pouquinho a gente vá em doses homeopáticas, refletindo sobre as nossas ações e sendo pessoas melhores e mães melhores, exemplos melhores, para que essas crianças que chegam até nós possam, na verdade, brilhar a sua luz. E tá tudo certo, cada criança vem pro pai, pra mãe que precisa, né? Mas se a gente puder ir se transformando e dando o nosso melhor, melhor ainda, né? Um beijo, gente, até amanhã. Sim, ó. É isso mesmo, observa muito, não deixa passar, curte cada momento, sabe? Vai devagar, respeita esse tempo. É maravilhoso a gente ser cientista dos nossos filhos, né? Entender que cada gesto deles, assim, tem uma sabedoria, uma natureza do desenvolvimento que é tão único que a gente não pode pressionar. Eles não são máquinas. Muito obrigada, viu, por terem me acompanhado. Quem chegou no finalzinho, já a gente coloca no IGTV, vocês voltam lá, comenta, compartilha, tá? Qualquer coisa, deixa aí mensaginha pra mim que eu vou adorar saber. Um beijo, gente, até mais.